Boa noite a todos. Estamos aqui, tivemos um probleminha técnico, mas já estamos voltando aí com o Ernesto. No tema da noite, indisciplina popular perante as medidas de prevenção à saúde. Vamos tentar com ele aí ou no áudio ou no vídeo. Vai chegar uma solicitação, isso, visualizar. Vamos visualizar a transmissão. Aí você vai chegar o sinal aí agora. Agora vai. Fé em Deus. Pensamento positivo. Agora, Aê! Agora a galera aparece aí, ó. Graças a Deus. agora, Vibrei aqui, dei jurei, dei passe, vibrei, tossi. esse qual é o problema? É que filósofo fica na caverna, pô. Não, não tem nada disso não. Isso aí acontece. Esse horário, velho, é o horário mais disputado aí pela galera entre 6 e 8. Instagram, é live no YouTube, pessoal de pandemia, tá. Mas vamos lá. Boa noite, Ernesto. Prazer rever você. Estamos aí ao vivo. A galera vai estar sendo sinalizada aí nos seus seguidores, que eu tenho certeza que são milhares, dezenas, trezentos, milhares. O meu aqui são os gatos pingados. Às vezes a conexão pode cair um pouquinho aqui, você está processando, você está me ouvindo? Sua imagem está um pouquinho processando. Você consegue me ouvir, Ernesto? Essa Consegue me ouvir? pandemia, cara, foi aí da Salvador. Tava tudo certo de eu ir esse ano. Sua E imagem, aí, sua imagem aqui ficou rodando assim, mas você me ouviu o que eu disse? não, não ouvi Você não. conseguiu me ouvir? Oi, tá Não, me ouvindo não agora? consegui não. Pode falar. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Estamos aí tentando a conexão. Peraí, vamos melhorar isso aí já já, peraí. Peraí, Ernesto, vamos chegar lá. Oi, boa noite. Vamos lá. Tá me Tudo ouvindo certo? agora? Tá me ouvindo? Minha conexão aqui presta beleza. Não sei você aí. E aí, tá me ouvindo agora? Oi, testando. Vamos embora, vamos embora. Você tá conseguindo me ouvir legal? Tô ouvindo. Pronto. Acho que tá com um leve delay aí. Podemos começar? Bora. Pronto, vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, Ernesto. Prazer lhe ver novamente aí. A conexão está um pouquinho tremida, mas a gente vai levando aí. Vamos embora. O Instagram geralmente ele é bem rigoroso. Me ajude aí no relógio, porque eu estou sem relógio aqui. Quando bater mais ou menos 40 minutos, 45, você me avisa, para a gente já ir desacelerando, para ele não derrubar nossa conexão. Bem, estamos aqui com o tema disciplina popular. Eu sou Manuel Trajano, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou engenheiro civil de formação também em gás natural, assim como o mestre aí, Ernesto Viriato. Também sou meio quebra-galho, dou umas aulas particulares, dou umas aulas também para o sistema público, privado. E estamos com um convite aqui com o Ernesto Viriato, filósofo, pedagogo, prevencionista. Tem mais um bocado de informação aí, né, Ernesto? Nada. Apenas uma pessoa que gosta da É curioso, músico, um curioso. profissional de segurança, guitarrista nato. Eu vi homenagem a você aqui hoje, tá vendo? Aí, ó, eu vi homenagem a você aqui. Meio rock and roll, meio preto aí. Bem, gente, eu tô com o Ernesto aqui. Hoje, um lado dele bem forte aí, filósofo, pedagogo, prevencionista. A gente vem conversando sempre no WhatsApp aí, nas plataformas, Instagram, né, Ernesto? E a gente vê esse negócio aí do fica em casa, bota máscara, tira máscara,
a questão do exame que o povo faz, não faz, né? E aí chegou à conclusão de um tema, né? O que o povo é muito teimoso. Então, dentro dessa teimosia popular, que a gente chama assim, a gente trouxe para um ambiente mais didático, vamos falar de indisciplina popular em relação às medidas de prevenção de saúde. E bora lá, né? Bora ver. Não só pela questão da pandemia, do Covid, mas outras doenças também, né? Que afligem o ser humano. A questão da chikungunya, zika, outros exames preventivos que a gente tem que fazer, tanto homem como mulher. Nessa cultura, Ernesto, a gente pode começar puxando um pouquinho assim, de onde vem isso aí dentro da razão histórica, filosófica, antes da gente adentrar na questão cultural, a diversidade de ser Brasil, Europa, África, existe alguma linha do tempo, falando dentro do comportamento do ser humano, que justifique essa resistência a obedecer regras, digamos assim, a prevenção à saúde? O que a gente, Trajano, primeiramente, é que não é a primeira vez que o Brasil passa por isso, né? Essa é a segunda vez na história que a gente tem uma pandemia. O interessante é que a primeira, que foi em 1918, minha bisavó, que está viva, tem 103 anos, ela passou pela gripe espanhola. Ela era pequenininha e sobreviveu à gripe espanhola. E eu tive um tio bisavô meu, por parte de pai, que não teve a mesma sorte, que veio a falecer na gripe espanhola. E se você pegar as consequências, a forma da população agir, as medidas de controle, logicamente, você colocando na época que existia, é a mesma. Você tinha, no começo de uma pandemia, em 1918, as pessoas no começo menosprezando a doença, achando que não era nada demais. Veio a primeira leva de doença, onde matou várias pessoas, assim, numa quantidade bem maior do que a Covid ainda. Teve um controle relativo da população ficar um pouco isolada, relaxaram de novo, veio uma segunda leva da gripe espanhola, matou mais milhares de pessoas, teve uma terceira leva que também voltou e aconteceu a mesma coisa. Então, se você parar para pensar, não é uma novidade hoje a gente está passando por isso. Porque a palavra principal para mim que eu uso para essa pandemia se chama empatia. Você tem que ter empatia. Por quê? Eu, por exemplo, Ernesto, eu moro com a minha avó. Minha avó tem 89 anos. É ao meu lado ela mora. Eu tenho meu filho pequeno de 5 anos que ele tem asma. Então, a partir do momento que eu, Ernesto, não me preocupo com outras pessoas, eu estou agindo de forma egoísta e estou levando uma linha de segurança inapropriada. Por quê? Se você parar para pensar no mundo como um todo, as pessoas não têm a cultura prevencionista. A gente não leva essa cultura à sala de aula. Já leva esse problema, que é um fato, para mim, um dos mais graves. Alguns países da Europa ensinam as criancinhas a saírem no local de incêndio, ensinam as crianças a, em caso de terremoto, como proceder, mas a grande maioria não ensina você a agir num problema de incêndio, num problema de doença, num acidente grave com crianças. Você não tem professoras preparadas para isso. E era uma meta que eu tinha há 1 ano atrás, 2 anos atrás, de tentar capacitar as professoras nas escolas para que elas pudessem agir numa situação de emergência. Então você não tem. Você não tem uma cultura prevencionista. Quando você não tem uma cultura prevencionista, você tem aquela quantidade de informações ao mesmo tempo. Então você vai ter informações da OMS, que é um órgão mundial, você tem informações de países que passaram por ela antes de nós, nós temos as informações do Ministério da Saúde, nós temos as secretarias estaduais. Então a população que não tem aquela cultura prevencionista, ela leva aquela gama de informações ao mesmo tempo. Então você recebe aquela quantidade de informações. Você tem que usar máscara. Ok, eu gravei um vídeo sobre isso. Nós sabemos que a máscara, para surtir um efeito, ela precisa ter um CA, que é o certificado de aprovação, que ela é testada, aprovada e colocada em venda. E mesmo assim, ela não é 100% eficaz. A gente sabe que a máscara ou o respirador, ele protege até 96%, no máximo chegando a 97%. Então você ainda tem aquela pequena falha que pode ocasionar uma doença. Você tem as medidas de segurança que, se não forem bem estruturadas, a gente sabe que ela não vai funcionar de forma correta. Ela pode até vir a prejudicar se você não souber exatamente o que fazer.
Então você já tem esses dois segmentos. Aí você fala, todo mundo usa máscara. Ok, eu acho certo. Por quê? É melhor você estar de máscara do que você não estar. Acontece que você não tem um pré-julgamento ou uma pré-análise daquelas máscaras que as pessoas estão usando. E com isso você não tem as informações devidas que as pessoas deveriam estar usando. Então eu costumo dizer que nós, aqui em Pernambuco, eu não sei na Bahia se é assim, nós somos o campeão mundial de máscara no queixo. Aqui também. Porque a gente Aqui também tem muito. No baixo do nariz, aqui assim. Quando as pessoas se esquecem, e aí é a falta da cultura prevencionista, que o vírus ele é muito mais perigoso do que qualquer outra doença ocupacional, porque ele fica em pequenos objetos, em pequenos gestos que a gente faz, numa pequena descida da máscara para você coçar o nariz ou você pegar em algum objeto, você pode estar se contaminando. E aí já bate naquela assintomática, porque se você for um assintomático e você não manifestar nenhuma doença, você automaticamente você está passando para o seu ente querido. E aí a pergunta que eu deixo como filósofo, e como professor principalmente, se eu soubesse, estou contaminando minha avó, ou contaminando minha filha, ou meu filho que é asmático, por exemplo, e eles viessem a óbito, será que eu teria consciência tranquila em relação a isso? Essa é a pergunta. Outra coisa interessante que eu noto muito, porque como a gente acompanha várias pessoas nos stories e entre outras coisas, a gente sempre vai vendo um comportamento de risco, que é a pior coisa que existe. Por quê? Várias pessoas frequentam pequenas festas, fazem aquelas pequenas reuniões, junto aquele grupo de amigos, porque vai bater naquela saudade, vai bater naquele desespero de você estar há muito tempo sem sair de casa, vai bater naquela necessidade que você tinha anterior a uma pandemia de tomar uma cerveja, de sair para uma festa, um boate. E aí você começa a juntar pequenos amigos para fazer essas reuniões. Sendo que se esquece que esses pequenos amigos, eles podem estar contaminados. Podem ter tido contato com o vírus. E aí você leva para dentro da sua casa um vírus que não deveria, porque você se expôs de forma equivocada. Outra coisa muito interessante, Trajano, é nas empresas. Porque o que eu tenho visto de pessoas em empresas e da área de segurança do trabalho, todos próximos, fazendo café da manhã, batendo fotos, aquela história toda, como se nada estivesse acontecendo. Você está tratando do inimigo invisível, que é o vírus. Eu estou extremamente preocupado com essa volta às aulas que estão começando a fazer. Extremamente. Eu acho que isso vai ser uma bomba relógio que a gente não tem noção. Porque assim como a gripe espanhola teve a segunda leva e matou milhares de pessoas pela falta da prevenção devida e pela pressa da abertura de algumas coisas sem as medidas de segurança, a gente vai ter um grande problema. Porque é aquela velha história. Em escola, os meninos pegam piolho. Imagine um vírus, meu amigo. Essa é a grande questão. Exatamente, concordo com tudo que você falou aí. E já pegando o gancho aí que você falou da gripe espanhola, que você tem uma testemunha viva e ocular para relatar esse testemunho, né, da própria pessoa, para a gente analisar friamente à luz da ciência, eu diria hoje que a gente teria até privilégios, digamos assim, de ter informações na velocidade instantânea que a gente não tinha naquela época. Naquela época, a população era muito menor, os desconhecimentos também eram maiores, matou-se milhões, a gente está falando aqui ainda, Brasil, 1 milhão de casos, 53 mil óbitos, e naquela época não tinha internet, não tinha celular, a forma de comunicação era diferente, então quando surgiu alguma coisa de um país, como a Espanha, para chegar aqui e espalhar, era na base da carta. Né? Você está sabendo aí, tá tendo, tal. Então as coisas levavam tempo, por isso que também a forma de contágio. Aí dentro da questão filosófica que você falou, que você tem autoridade aí no assunto, até muito mais do que eu acho que o brasileiro tem aquela postura de São Tomé, tem que botar o dedo na tomada para aquele taque da choque, né? O vírus eu não estou vendo, né? Então essa linha histórica que traz isso aí, por isso que eu provoquei no início essa questão de onde vem isso, aí você colocou bem aí, isso independe de ser Brasil, Europa. Mas claro que a gente sabe que alguns países de berço têm uma disciplina maior, uma cultura maior. Você citou bem aí o exemplo do... Eu sempre cito isso em treinamento do 911. O coleguinha está engasgando, o outro vem e bota lá uma mãozinha para ajudar enquanto a ambulância vem. Isso é americano. Então, aqui no Brasil a gente ainda reina 90%, 92% é trote. Então é uma questão de educação.
Diga. A minha filha, desde os 6 anos de idade, ela faz os treinamentos de primeiros socorros. Ela está uma pré-adolescente, como toda pré-adolescente, ela está assim, meio que relaxada em relação a isso. Mas eu sempre estou no pé dela, porque numa emergência ela socorre o filho, ela socorre o pai, socorre uma mãe, ela faz um procedimento de segurança correto. Mas o mais interessante disso tudo, Trajano, que eu acho é o seguinte: eu, Ernesto, estou há exatamente quase 4 meses isolado. Eu saí 6 vezes nesses quase 120 dias que eu estou isolado. Não pense que eu não fico... Tem dias que parece que eu vou surtar, cara. Porque eu tenho um filho pequeno, eu estou cuidando de toda a parte de educação dele, eu estou fazendo as aulas, preparando a matéria dele, então eu preciso me dividir entre trabalhar, tentar conseguir dinheiro, porque eu só trabalho como professor hoje, então praticamente eu fui amputado de exercer minha função. A verdade é essa. Então, assim, eu tinha algumas economias, eu tive algumas situações com minha esposa trabalhando de enfermeira, minha esposa pegou o Covid logo no início. Graças a Deus não teve maiores consequências, mas teve uma falta de ar tremenda, que eu fiquei assim muito preocupado. Então, assim, tem dias que parece que eu vou enlouquecer, pô. Mas, assim, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pensando primeiramente nos meus entes queridos, eu estou pensando justamente na minha avó, como eu falei. Eu penso nas pessoas que têm a proximidade a mim, por quê? Eu posso ter tido e não sei, eu posso ter sido assintomático pela minha esposa, ter passado para mim. Mas pelo fato de eu conseguir ou não, eu estou conseguindo fazer com que a gente tenha uma cultura de prevenção aqui em casa e um vai se ajudando ao outro. Eu ajudo uma tia minha, a próxima minha, ela me ajuda, minha esposa ajuda. E com isso a gente vai fazendo com que supra a necessidade nossa de sair. E aí o que eu faço? Eu leio muito, estou lendo muito, nunca li tanto na minha vida, tenho estudado muito. Por quê? Quando essa pandemia passar, a gente tem que estar preparado para o pós-pandemia. E aí é que vem aquelas... Quer queira, quer não, vai vir uma recessão. O novo normal, como eles estão falando, né? Então a gente precisa ter essa cultura prevencionista, que é o que eu mais cito a todo mundo. A partir do momento que a gente começar a pensar no próximo, a gente deixa de pensar na nossa necessidade pessoal, de tomar uma cerveja, de ver alguém, eu sei que é desesperador, mas eu sei de pessoas, por exemplo, que moram só e possuem um quadro de depressão. E essas pessoas estão fazendo a parte delas. Eu sei de pessoas idosas que estão trancadas dentro de casa. Então por que um jovem de 25, 26, 27 anos não vai conseguir? Consegue. Basta ele querer essa cultura da empatia. Que aí vem toda aquela estrutura, né, de como eu costumo dizer. O ser humano já, se você parar para pensar historicamente, ele tem aquela tendência de só olhar o próximo quando realmente o problema aconteceu. Por exemplo, eu tenho certeza que se alguém se acidentar e você vê a pessoa acidentada, você vai lá e ajuda. Mas se você não souber de alguém próximo a você que contraiu o vírus e caiu doente, você não vai ter essa mesma consciência que as pessoas deveriam ter. E eu estou lhe dizendo isso porque um que trabalhou para mim no ano passado faleceu de Covid. Ele não tinha nenhum histórico de doença. E ele faleceu. De repente, falta o chão. Dentro da nossa dinâmica aqui, até porque às vezes tem uns textos maiores assim, Fábio Braga, um amigo meu, colega nosso, da área de segurança também, Fábio é tecnólogo, ele está fazendo uma observação aqui, que é uma pergunta que a gente fez aí atrás, bem colocada, porque é preciso a gente ter uma autoavaliação, a situação principalmente quando envolve a possibilidade de contaminá-los da família. Obrigado, Fábio. E aí está chegando o pessoal aí, nesse quesito, a gente deve instruir, né, porque a gente não sabe como proceder em determinada situação. Como você falou aí, tudo é tão novo, é tudo novidade, mas é uma novidade que eu até vou provocar isso aqui daqui a pouco, no momento oportuno, para a gente seguir aquele escopo que a gente traçou junto, né, para não deixar de falar pelo menos, acho que o mínimo necessário, que a gente já está sentindo aqui que é um tema grande, longo, que vai ficar com aquele gostinho de quero mais, né? A gente vai ter que fazer uma parte 2. Mas eu tô acompanhando aqui, enquanto você fala, eu tô acompanhando aqui o pessoal. Os textos muito grandes ficam mais difíceis de ler, mas agradecer a galera que está chegando aí, os seus seguidores, seus amigos, familiares. Mamãe tá aí, manhã chegou ali, minha irmã também. Atualizando aqui, eu estou conversando com o Ernesto Viriato, professor lá de Recife. A gente se conheceu no ambiente da saúde e segurança do trabalho. Estamos falando aqui como cidadãos, como pessoas empáticas com nossos familiares, porque, como foi bem colocado aí, já tivemos uma gripe espanhola,
Já tivemos peste bubônica, peste negra ao longo da humanidade. E hoje temos a facilidade do instrumento. A gente vê lives ao vivo aí, tudo. Mas, para a gente não perder o fio da meada, eu vou trazer algumas provocações aqui. Já que eu estou na Bahia, eu vou falar um pouquinho de pimenta. Dentro da luz filosófica e histórica, Ernesto, vou fazer meio que uma pergunta, viu? Provocativa. Acho que você já. Eu mandei uma pesquisa para você aí para você debater comigo. Essa diferença de gênero no Brasil, saindo daquela questão machista, feminista, isso tem uma interferência? Melhora com o gênero? As mulheres, em geral, são mais preventivas, se cuidam mais, como o pessoal diz? Porque a gente tem exemplos aí, né, questão do machismo. O homem tem aquela... vai afetar a masculinidade se fizer o exame de próstata. Aí, se você pegar uma mulher mais cabeça, vai dizer você não sabe o que é o Papa Nicolau, né? Que é um exame muito mais invasivo, agressivo, do que o que você está preocupado lá com... Então, a mulher também passa pelo câncer de mama, tem a mastologia para cuidar disso. Então, essa questão do gênero, Ernesto, ela procede na parte prática. As mulheres se cuidam mais, porque até no seguro de um carro, o seguro das mulheres, você fala tanta brincadeira, besteira com relação à mulher dirigir, né? Que o seguro na mulher é mais barato, porque a mulher bate menos, se aventura menos, e o homem é mais desleixado, né? Eu sou 100% mulher em todo lugar. Eu acho que as mulheres são melhores do que o... Eu acho que a mulher é melhor na forma de tratar, a mulher é melhor na forma de estudar, a mulher é melhor na forma de raciocinar, ela é mais tolerante. Eu sou 100% mulher. Até porque eu sou criado por vó, sou menino criado por vó. Então eu fui criado por uma avó, fui criado por uma mãe, sou rodeado de mulheres aqui em casa, tia, esposa, filha. Fiz faculdade de pedagogia só com 95% de mulheres na sala de aula. Então, assim, eu sou 100%... Já não posso dizer o mesmo engenharia. Engenharia já foi o contrário. Tinha um bocado de cueca perto de mim. Ave Maria. Então, assim, eu sou 100% mulher para tudo. Agora, na qualidade, eu sou 100% mulher. Na dificuldade, eu já não categorizo dessa forma. Eu categorizo o indivíduo como único, certo? Porque eu parto muito do princípio do seguinte: nós vivemos uma ignorância funcional no país. Mas a ignorância não tem nada a ver com inteligência ou burrice. Isso, quem conota isso não tem nada a ver. Eu, Ernesto, por exemplo, posso ser um pouco conhecedor de filosofia e de educação. Se botar na área de engenharia, eu vou apanhar todos os dias, porque não é minha área. Então eu vou ser um ignorante na parte de engenharia. Então, o que é que eu vejo no contexto da sociedade? Eu vejo desde modéstia que você convive com engenheiro, viu? Não, mas conviver, há uma diferença entre conviver e entender o que você vai me falar. É feito nós dois, nós somos prevencionistas. Né? Sabe como prevenir o vírus, a gente não sabe como curar. Se dependesse de nós dois para curar o vírus, a humanidade morria, a gente entregava Jesus e pronto. Não tem outra coisa. Mas o interessante que a gente possa notar, Trajano, é o seguinte: eu acho que nós hoje, e já de um bom tempo, a gente vive aquele contexto simples e básico para tudo, né? Eu acho que falta uma educação mais fechada, eu acho que falta investimento em educação, eu acho que falta mais conteúdo para que as pessoas entendam, porque a turma tem muita informação hoje, mas não se pega numa informação por completo, né? Então, eu costumo dizer que a sociedade não tem culpa pelo que ela está passando. Eu costumo dizer isso, ela não tem culpa. Eu acho que todo mundo pode e deve aprender. Lógico, desde que queira, né? Porque se você também não quiser aprender, você pode botar o que não vai conseguir. Agora, existe também aquela parte das pessoas que realmente não querem. Aquelas pessoas que não acham que não pegam a doença, acham que a informação demais é bobagem. Eu tenho várias aqui que dizem que vai ficar boa na cachaça. Eu não tenho como discutir com uma pessoa dessa. Eu não tenho como chegar e tentar dialogar com uma pessoa dessa. Eu posso dialogar como professor com uma pessoa que não tem a informação devida e esteja disposta a aprender. Isso eu consigo dialogar. Porque é uma troca de informações. Eu costumo dizer na minha sala, nas salas de aula onde eu frequento, onde eu passo, que eu não sou dono da verdade. Eu sei as perguntas, não sei as respostas. As respostas a gente vai batalhar junto. Por que eu não sei as respostas? Porque as respostas não são minhas. Elas existem. Basta a gente chegar lá e tentar achar onde elas estão.
A minha verdade pode não ser a Posso abrir sua. só um parênteses, posso abrir um parênteses aqui, desculpe interromper você. Entrou uma presença ilustre aqui agora, meu professor Luizão, presidente do CREA, grande abraço aí, boa sorte nas eleições, né? Sucesso. É um cara que você pensa assim, é um cara amigo, parceiro, não tem distância com ele, foi do Colegiado de Engenharia Civil. Fico feliz de estar aí assistindo nossa live aí, agradecer. Desculpa aí, Ernesto. Prossiga. Estamos falando sobre teimosia do povo em relação à saúde. Um elogio também. Foi um aluno meu, gente finíssima. Então é o seguinte, Olha aí, Trajano, professor. eu costumo dizer que a verdade existe, mas pode não ser a minha verdade. Se eu vou querer seguir o que realmente o protocolo manda, ou qualquer outra coisa manda, aí eu já não sei. Mas o que eu sei para responder a sua pergunta em definitivo é: a mulher, para a parte positiva, para mim é 100%. Na parte de teimosia, eu não classifico sexualmente falando por gênero de homem, mulher, macho, fêmea, não classifico não. Acho que é individual e aí vai muito da estrutura, né? Você sabe que a gente é formado por meio que a gente vive, ambiente que a gente frequenta, o estudo que a gente teve, no que a gente crê. Então junta tudo isso e faz o balaio da pessoa. Tem pessoas que têm uma facilidade maior. Até porque quando a gente fala em teimosia... desculpe. Não, só para completar. Eu até provocando, entrei muito em provocação, porque não sei se você lembra que teve um jejum há um tempo atrás desse pela cura do país. Saiu até noticiado, aquele jejum que o pessoal mais fez. E eu brinquei muito, eu pedi, não façam um jejum pedindo a cura, não. Façam um jejum pedindo que os cientistas consigam achar a cura. Que aí é mais fácil. Você encurta o tempo. Que aí você pedindo para que o cientista encontre a cura mais rápido, você consegue achar a cura mais rápido. Foi uma forma de provocação, que a gente tem que provocar, às vezes, um pouco o raciocínio crítico dentro de sala de aula, e algumas pessoas entenderam, outras já não. Mas aí foi só para completar a provocação. Não, tranquilo. E assim, até dentro da questão que a gente está abordando assim de teimosia, a gente podia usar outras palavras também, como resistência, mas assim, é bom deixar claro que quando a gente está falando de disciplina da mulher também quer se cuidar mais, e isso a gente tem que aprender muito com elas, né? Porque a gente nasceu, a gente tá dentro daquela cultura de dizer homem não chora, é frescura ir para médico, é questão não gosta de dentista, deixa lá rolar, a vida é curta. A gente ouve essas pérolas, né? Tanto quando é pequeno que a gente acaba sendo... e os pais da gente ouvem isso dos pais dele, mas é uma quebra de paradigmas. Eu, por exemplo, educo meu filho melhor do que eu aprendi, escovar melhor os dentes, tá valorizando ali, tá ali, presta atenção no cheiro e tal. Porque a gente valoriza essas coisas, e homem é igual a mulher, e acabou. Então, a teimosia é mais aquela questão de insistir na ignorância, como você falou aí, né? Na resistência. Porque quando a gente se preocupa em persistir e ter a empatia no todo, do coletivo que a gente está inserido, aí minhas amigas assim, sociais adoram quando eu uso essa palavra delas, pertencimento. Você está ali incluso naquele contexto delas. Outra, eu acho tão bonito que você fala pertencimento, porque geralmente a engenharia é tão cartesiana, a questão da lógica. Eu falei, não, modéstia à parte, sempre ouvi o termo engenheiro social, porque meus colegas ficavam assim, já você conversa demais. O colega chegava lá para dar notificação na Defesa Civil, soltava o papel, eu disse, não, eu quero conversar uns 15 minutos com Dona Maria, eu quero entender o contexto dela. E não adianta ficar falando de NR ali para ela, nem de lei. Eu tenho que dizer, Dona Maria, só tem que sair de casa e tal. Um tempo depois, a senhora aparecia lá na Defesa Civil para me agradecer. Eu falei, agradecer por quê, senhora? Não, porque eu recebi uma casa nova ali, tudo, a casa é maravilhosa. Eu falei, mas a senhora não quis sair. Eu tive que conversar com a senhora e entender o contexto. Ela, não, mas o senhor é raro, porque eu não sou melhor que ninguém, não. Mas eu acho que eu tornei mais humana a engenharia que eu faço, né? Se posicionando no lugar do outro. Porque tem um ditado que diz, aqui é muito soldado, muito será cobrado. Quando a gente tem a oportunidade de ter um curso técnico superior, sei lá, você tem mais conhecimento que alguém que não teve aquela chance, você tá ali para quebrar aquele paradigma. Não é bem assim que foi ensinado, é diferente. E o interessante aqui é que um amigo seu colocou aqui, veja, é lamentável que nem todos são prevencionistas. Né? Ele fez esse questionamento. Eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar. De 100% dos 6 alunos na área de segurança do trabalho, não estou nem falando de outras áreas, só de segurança do trabalho, acho que de 100% dos meus alunos, 90% estão errando na parte de prevenção ao coronavírus. E eu estou falando assim, abertamente, porque eles sabem que eu falo.
porque eu acompanho a vida de muitos ex-alunos meus. E todos eles que eu acompanho estão errando, e errando feiamente. Até os que estão atuando na área de segurança do trabalho estão errando. Eu não vou dizer o nome da empresa que eu fui recentemente, mas eu fui fazer um treinamento. Uma das poucas vezes que eu saí, uma das 6 vezes que eu saí, cara, eu cheguei para a engenheira de segurança e falei, eu tive que falar. Você sabe que o que você está adotando aqui não está funcionando, não é? Isso eu fui lá 2 vezes. Eu falei isso 30 dias antes. Quando eu voltei com 30 dias depois, mais de 100 pessoas estavam afastadas com coronavírus. Meu Deus. Isso é uma atitude prevencionista. É a pessoa entender que o vírus ele pode ser passado para as pessoas de forma muito rápida. Você pode contaminar outras pessoas de forma muito rápida. E aí é o que eu digo a você, isso não vai bater na diferença de sexo. Vai depender da sua visão prevencionista. Eu acho que é a principal situação que a gente não está vivendo hoje no país. Eu costumo dizer muito o seguinte, lembra do 7-1 da Alemanha em cima do Brasil? Quem não lembra? Pronto. Ah, Maria. Tá mais para tentar esquecer. Meu sofrimento só não foi tanto. Meu sofrimento só não foi tanto. Porque assim, uma coisa que eu falo sem medo de ser feliz, como você falou aí. Eu gosto do meu Bahia, você gosta aí do Náutico, né? E eu já trocamos até camisas. Eu não tenho nada contra a seleção brasileira. Eu tenho uma questão de bastidor futebol, minha postura em ação, que você já conhece, é a ação CBF. Mas não vou entrar no mérito. Mas o que eu tô falando assim, eu brinco, vou no conjunto, mas eu não torço pra seleção como eu torço pro Bahia. Mas eu não torço contra também. Então, quando eu soube do 7-1, eu tinha um problema, rapidinho, só para concluir, eu tinha um problema maior do que aquele 7-1. Eu estava internado, eu tinha quebrado a perna e estava no hospital vendo aquele 7-1. O sofrimento que eu estava era muito maior do que 7-1. Então, se isso serve de consolo, eu estava numa situação ali, ó, primeiro eu, depois seleção, né? Mas foi vergonhoso mesmo. A seleção brasileira é o seguinte, a gente ficou dependendo de Neymar a Copa todinha. Neymar saiu, o coletivo não funcionou. Pense que se nosso país dependesse de nós mesmos para vencer esse vírus, a gente não vencia. Sabe só? Se dependesse do Brasil, brasileiro, para sair e superar esse vírus, a gente não conseguiria. Infelizmente, a gente não conseguiria. Por que a gente não conseguiria? Porque vai bater naquilo que a gente está sempre tocando, na mesma tecla. Educação, cultura prevencionista, empatia em primeiro lugar que não se tem, aquele famoso individualismo que a gente vive todos os dias a mesma coisa. Ah, eu vou para uma reunião de amigos ali, não vou me contaminar. Ah, eu vou fazer um aniversário maior e não vou me contaminar. A gente vê várias celebridades passaram pelo Covid refazendo festas e dá problemas. E aí vai batendo sempre nessa mesma tecla, porque no coletivo... Eu queria te futucar nesse ponto aí. Filosoficamente falando e pedagogicamente falando, o brasileiro estaria mais com a síndrome de Highlander, guerreiro imortal, achando que nunca vai morrer, ou ele tá mais pra Zeca Pagodinho, tipo, deixa a vida levar, a vida leva eu. Ou os dois. Essa situação, se fosse um texto amplo, eu acharia que ele estava mais pra Zeca Pagodinho, que para algumas coisas é até bom. A vida me levar, a vida leva. Para algumas coisas é até bom. Mas eu costumo dizer o seguinte, na minha visão, isso é bem visão de pessoa, de cidadão, o que eu acho que houve foi o seguinte, a gente teve tempo para se prevenir em relação ao vírus que estava chegando. Infelizmente a gente não se preveniu. Eu não vou entrar aqui em contexto de governo federal, estadual, não vou entrar nesse mérito. Mas a gente não se preveniu. O que é que aconteceu? A gente teve 3 meses de TV maciçamente coronavírus, e a TV mostrando morte, todo mundo se assustou. Eu nunca vi o primeiro mês todo mundo dentro de casa. Você pode notar que os 20 primeiros dias você não via uma viva alma dentro na rua. Que a TV estava maciçamente botando morte, ninguém via tanta morte assim, porque o Covid mata mais do que as outras doenças, essa é a verdade, mas... Enquanto outras estão atuando também ao mesmo tempo, né? Isso. Mas o que eu acho foi que, para quem não está acostumado, porque é o seguinte, toda televisão, toda TV, toda ela tem um segmento, ela tem uma linha que ela segue. Ela é tendenciosa, toda TV é tendenciosa, todo rádio é tendencioso, então cabe a você como cidadão você filtrar, se você vai conseguir filtrar isso ou não. A grande massa não vai conseguir filtrar, ela não vai, ela vai captar aquilo que está sendo passado para ela
ela vai engolir aquilo que está sendo passado para ela e ela vai entender. Não que não houvesse aquelas quantidades de morte, mas a forma que foi passada, ferreamente. As pessoas ficaram com um absurdo, se trancaram. Quando as pessoas começaram a olhar para o lado e viram que não estavam morrendo as pessoas ao lado, aí começaram a relaxar. Uhum. Com esse relaxamento, e aí começou aquela briga política que eu acho, infelizmente, no Brasil, desnecessária atualmente, entre governo federal, governo estadual e assim sucessivamente, a população olhou assim e falou, peraí, o negócio mata, mas não está matando ao meu lado, então eu vou dar aquela folgada boa. E aí é que está o grande erro. Porque nós que trabalhamos com vírus, a gente que entende que o vírus é mortal e ele é mais perigoso do que relatam, vai acontecer outra leva bem pesada. E em breve. Eu vou lhe dizer, eu não sou mãe de Ná, eu não sou adivinho, eu não adivinho as coisas, porque graças a Deus eu só apenas leio muito. Eu acredito, e eu não sei se você concorda comigo, que a gente vai começar a ter uma melhora em meados de junho, julho do ano que vem. E o início. Porque eu acredito que a gente só vai ter uma melhora significativa em 2023. Uhum. E ainda assim, A como gente... todo vírus está sujeito à mutação, como qualquer outro vírus aí, pode voltar novamente, modificado, mais forte. Eu acho que assim, já na linha, já que você tocou no assunto aí da mídia, que você falou das tendências, das políticas, e infelizmente, já que você tocou no assunto, minha língua está coçando aqui para falar um negócio, né? Mas assim, sem citar nomes, tudo hoje está muito amarrado ideologicamente, partidariamente, esquerda-direita, polarização. Então tem uma TV aí que você sabe qual é, não precisa dizer nome, que você liga, acaba o jornal, é só notícia ruim. Não é possível que você não tenha uma notícia boa, um alento, para chegar assim e dizer, ó, o número de curados foi X. Gente, isso é pouco, mas ajuda. A gente tem que se preocupar que do outro lado tem uma pessoa que está com a autoestima muitas vezes destruída, abalada. Aí você falou de quase surtar aí, eu também, meu filho também, pequeno aqui, eu tenho que usar criatividade para mexer com a cabecinha dele, que me tinha uma liberdade de shopping, de repente eu tenho que restringir tudo. E aí você vê, poxa, às vezes uma mensagem de esperança, por que uma emissora B fala número de curados e a outra é incapaz, usa a liderança de audiência para massificar? Porque se você também, aí que eu entro agora na questão da teimosia, que eu até provoquei isso no rascunho, até que ponto também o brasileiro está incrédulo em relação às informações? Você está no mundo de redes sociais, de fake news, de filtrar com os parentes, um amigo me mandou no zap, tudo, e a dita imprensa formal, politizada, que você não sabe em quem acreditar. E aí, claro, entra no meio desse bolo doido a resistência, a ignorância no seu sentido mais amplo, porque a ignorância, muita gente se inflama com essa palavra, mas ignorar faz parte da vida. Eu sou ignorante em cirurgia plástica, eu sou ignorante em direito tributário, eu sou ignorante na maioria das coisas da minha vida. E até na engenharia mesmo, eu tenho muito que aprender, só sei que nada sei, como diz Sócrates. Quando a gente pensa que vai avançar alguma coisa, poxa, cabeça de ser humano, você conhece a área, você aprende a cada dia aquele vício, aquele hábito que o cara tem, e a gente traz isso para o ambiente realizado hoje. Chega em casa, tem chikungunya disparou, sífilis e tuberculose, feminicídio disparou porque o inimigo está perto da mulher, né? Então, aí você vai para a rua, tem o desleixado que bota máscara no queixo. Quer dizer, a gente... O que eu costumo interpretar, que até falando aqui o que um ex-aluno meu falou, o Rodrigo, ele colocou assim, o brasileiro só se preocupa com o próprio umbigo, até que alguém da família pereça ou ele mesmo, né? Não deixa de ter razão, né? Fundamento o que ele está falando. Eu costumo sempre falar isso, né? Que toda mídia, todo meio de comunicação ele é tendencioso. Todo. Você não tem nenhuma mídia que não seja tendenciosa. E o interessante, que eu sempre aconselho as pessoas, é pesquisar sempre no site oficial do OMS, sempre tá pesquisando nos sites do Ministério da Saúde, sempre está pesquisando nos sites da Secretaria Estadual de Saúde, porque tá aqui, né, as letrinhas, né? Mas é porque eu sou da caverna, pô. E caverna é assim, a gente só tem lenha e escreve na parede, aí é assim mesmo. Mas assim, eu sempre procuro orientar as pessoas a isso. Uma coisa que eu noto muito é que as pessoas usam muito álcool em gel. Eles usam muito álcool 70, mas as pessoas não orientam elas a, por exemplo, ao início de propagação de incêndio que pode gerar numa casa por conta do álcool em gel.
ou até uma queimadura com a criança por conta do uso do álcool em gel, né? Então, assim, essas informações é o que eu acho que fica precária. Essas informações é que eu acho que fica faltando. Eu hoje, por exemplo, entrei num debate com a diretora da escola da minha filha. Eu me formei na primeira área de segurança, que foi a patrimonial, que logo depois eu fiz um curso de gestão de segurança do trabalho na Liga Federal, em 99. Então, eu estou com mais de 20 anos na área. Aí chega uma diretora pedagógica que quer me dizer que o vírus não está perigoso e que as pessoas não vão ter um contágio maior numa escola porque as medidas vão ser adotadas. Trajano, é de um absurdo que eu fico impressionado, cara. Tive que explicar e dar uma pequena aula de 10 minutos a ela que não é por aí. Que ela não tem distanciamento correto para uma criança. Ela não tem como evitar que um vírus se propague por conta de uma máscara ou de uma lavagem de mãos. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. A única coisa que vai prevenir o vírus são duas. Ou o isolamento temporário para que o vírus se extingue por ele mesmo, que ele vai acabar uma hora se extinguindo, se todo mundo se isolar. Ele não vai ter mais um método de contágio, ele não tem mais como se contagiar as pessoas, feito aconteceu na Nova Zelândia. Todo mundo se informou dentro de casa. 30 pessoas contaminadas, hoje tem 2 porque viajaram e voltaram, já fecharam as fronteiras de novo. Então, lá o vírus se encerrou por ele mesmo. Ou você vai usar uma vacina que vai botar anticorpos em você para que o seu anticorpo consiga identificar o agente propagador da doença e conseguir combater. Não vai ter outra forma. Então as pessoas vão ter consciência de que vão ter que se isolar realmente e só ficar o pessoal de extrema necessidade, ou não vai adiantar. Aí bate aquela história, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, concordo com você. E essa parte eu não vou poder entrar com você agora, porque é uma parte política que a gente vai se estender muito, mas a gente deveria ter como se reverter essa situação. Mas enquanto a gente tiver com pessoas indo à rua, trabalhando com escolas abertas, que estão, como São Paulo, por exemplo, está reabrindo agora, estourou mais não sei quantos mil casos de coronavírus. Pô, lá já a epidemia aumentou de novo, porque liberaram o comércio. Minas Gerais aumentou de novo os casos. Recife estão dizendo, divulgando aqui em Pernambuco, na capital, que os casos estão estacionados. Eu duvido muito. Eu duvido. Eu não vou nessa linha. Acho que um fator, já que você falou aí, o cuidado com a política, é a questão, assim, eu particularmente não sou adepto a, como o pessoal fez, quando começou a se expandir muito, eu não gosto de aquelas comparações meio só numéricas, embora seja da área de números, né, mas a gente tem que tratar como humano. Ah, porque a Itália, Reino Unido, Espanha, cada país daquele tem suas peculiaridades. A Itália tem a questão geográfica aí que relaxou, Milão abriu, escancarou, tal. O Reino Unido, a Espanha demorou de agir, Estados Unidos, porque concentrou tanto em Nova York. O Brasil, em relação a esses 10 citados, já tem um agravante que é a questão do PIB, da condição, da cultura e da pobreza que eles não têm. Então até a questão disciplinar, de se fechar em casa, de se fechar em casa outro país. Não pode existir a comparação com outro país. Mas pode mas é isso que eu quero chegar. A capacidade deles se fecharem em casa, a capacidade deles se fecharem em casa, com o PIB que eles têm, a reserva econômica que eles têm, e talvez até pela disciplina preventiva que eles têm, é diferente do brasileiro que briga contra a economia, eu preciso ir para a rua para poder o sustento. E aí mistura com a questão do Highlander ou do Zeca Pagodinho. Né? Por isso que é tão complexo. Uma intervenção aqui. Sandra Murim, ela botou aqui, mesmo o local estando devidamente correto, qual a segurança no ir e vir ao local? Né? Porque é realmente aquilo que a gente falou, né? Das medidas de segurança, será que vão estar sendo adotadas ou não? E voltando ao que você falou, eu entendo exatamente que a gente não deve, entendo exatamente as dificuldades que nós brasileiros temos na parte econômica. Mas se a gente parar, e nós somos um país continental, isso pesa muito, né? Se você for parar para olhar, é um país que ele praticamente é o tamanho de todo o restante da América do Sul. Mas a gente tem que entender também, e aí fica para a gente fazer uma outra live, caso você queira, que nós somos a oitava... Eu estou disponível para você sempre, rapaz.
Nós somos hoje a 8ª economia do mundo. Quer queira, quer não. Nosso vizinho aqui, a Argentina, não está nem entre os 20, mas ele está com uma situação bem melhor no Covid do que a gente. Por quê? Eu penso dessa forma. É um sacrifício difícil pra caramba o cara não ter dinheiro em casa. Ou o cara come ou o cara morre de fome. Isso não existe. Mas a gente tinha que, como cidadão, como país, como governos no todo, a gente tinha que ter um jeito de, pelo menos, estacionar essa doença para que, após esse estacionamento dessa doença, a gente conseguisse dar essa superada. Tá entendendo? Para que, pelo menos, pensasse. A maturidade, né, da vivência é uma coisa que eu sempre digo assim: a gente aqui não tem terremoto, não tem vulcão, não tem furacão, não tem tsunami. Esses outros países aí que a gente citou, Califórnia teve ontem 5,4 na escala Richter, né? Você falou em bomba relógio aí. Você convive num lugar que teve um surto novo de corona na flexibilização, e eles convivem com a falha de San Andrés, que também é uma bomba relógio que está atrasada e que, segundo os geólogos, vai rachar mesmo, vai separar o continente, né? E eles convivem com isso e estão lá. Mas é teimosia nesse caso? Não, é porque é uma questão de opção mesmo, fé. Quando teve em Nova Jersey o negócio do furacão, tem gente que disse: não, vou sair daqui, acabou, eu não largo aqui por nada. Aí já é teimosia, porque o Estado deu condição. Me dê um segundo aí. Porque acabou de entrar o deputado Pedro Araújo. Esse homem aqui tem muito dinheiro. Boa noite. Olha, Bem-vindo, boa noite. Opa, fica chique o bicho agora. A gente ainda fica devendo a ele para uns 10 anos de pagamento, viu? O bicho tem dinheiro. Bem-vindo aí. Prazer estar aqui com a gente, Pedro. Seja bem-vindo. Essa ponte aqui, Salvador, Recife, Bahia, Pernambuco. Ernesto, se você me permitir aqui. E aí, ó. Aí, ó. Eu torço pelo Náutico e você pelo Bahia, tá vendo aí? Então, vamos pra Série A, todo mundo junto e misturado. Eu tô querendo ver esse Náutico na Série A logo, viu? Com todo respeito aos seguidores aí do esporte e do menos de 5 minutos, faltam 5 minutos, viu? Falta aqui pelo meu. A gente começou 7h40, então tem mais 13, aproximadamente. Mas é bom você me alertar. Pensei que 8h30 fechava. Não. Como a gente não começou 7h30, a gente começou 7h39, mais ou menos. Aí eu arredondei aqui para 7h40. Mas os 5 minutos derradeiros aí a gente já vai se organizando. Eu vou jogar uma pimentinha nesse acarajé. Vou provocar. Trazendo um pouquinho aqui agora para minha brasa, para o meu lado, aproveitando que o Fábio Braga está aí também, que é um grande tecnólogo da área de segurança também, parceiro do Senai, professor também, parceiro, como ele gosta de ser chamado. Em SST, Saúde e Segurança do Trabalho, a gente convive com algumas coisas desde o chão de fábrica, o chão de obra, né, até o pós-doutor. Frases que a gente ouve assim, tipo, coisa de macho, homem na gripe sente mais do que mulher no parto. A gente ouve essas coisas, né, da parte da mulher. A questão se reflete nos periódicos. Os periódicos, principalmente gerenciais, que é um pessoal mais esclarecido. Você conviveu comigo naquela grande multinacional, não precisa dizer o nome, né? Que o maior problema era os asos gerenciais. Por que não tá aquela carinha triste? Porque gerente não tem tempo, não sei o quê, a correria. Mas a hierarquia não dava aquele exemplo e fazia todo mundo dizer: vá fazer seu ASO, atestar o seu ocupacional. O homem não chora, mas não gosta de dentista, né? Tem aquela coisa. A SB, saúde bucal. É normal o homem ter bafo. O homem tem que ter bafo, tem que ter um mau cheiro, porque a mulher gosta. Então, a gente convive com isso. Só que a mulher moderna não suporta isso. Então, você chegar a dar feedback para um cidadão desse, o pessoal chegar para mim e dizer assim: rapaz, dá um toque ali a fulano, que ele tá com CC, que a gente chama aqui, né? Ele tá com caatinga. Poxa, quem me conhece sabe. Eu ia no cantinho e dizia: velho, tá vencido aí, viu? Porque se acostuma. O que eu acho interessante é que, independente da nossa vontade, as coisas evoluem e elas vão à frente. Eu costumo muito falar o seguinte: eu tenho comigo uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte: eu nunca falo assim, na minha época foi bom. Eu costumo dizer que minha época está sendo boa. E esses mesmos costumes que a gente está tratando hoje, que para algumas pessoas são obsoletas, para minha filha já não vai ser. A minha filha tem uma cabeça, ela tem 13 anos, ela tem uma cabeça totalmente diferente da minha.
E às vezes eu aprendo com ela, eu aprendo muito com meus filhos. Então, assim, tudo aquilo que a gente vivenciou, que a gente trazia, que são costumes que a gente tinha mais antigo, eu acredito muito que essa nova sociedade, essa nova turma que está vindo aí não vai ter muito esse conceito, sabe? Algumas coisas vão à frente e vão melhorando. Logicamente que a base, a educação básica a gente tem que dar, logicamente a gente tem que estruturar a criança, a gente tem que dar os nossos fundamentos, mas a gente tem que entender o seguinte: tudo aquilo que a gente cria, que não era nem a forma de criar, tudo que a gente ajuda a desenvolver, que é a palavra melhor, ela tende a escolher por ela mesma o direcionamento dela. A gente só vai dar o norte. Eu digo a você que eu trato com todo tipo de pessoa em sala de aula. Todo tipo de pessoa que você possa imaginar. Eu já passei todo tipo de situação. Eu estou há 10 anos em sala de aula. Todo tipo de situação que você possa imaginar eu já passei. Do elogio, da homenagem, a ameaça, a confusão, a briga, o desrespeito, tudo eu já passei. E eu posso lhe dizer com toda a certeza do mundo, 95% das pessoas que eu convivi em sala de aula, no final das contas a gente aprendeu um com o outro. Eu ensinei e aprendi. E isso é o interessante para gente. É o que a gente tem que fazer sempre. Eu, você, nosso amigo aqui, Fábio, entre outras pessoas. Nós temos a cultura prevencionista da gente. Da segurança, a gente tem a cultura da prevenção. Um curso de segurança, seja ele qual for, técnico, tecnólogo, engenharia, o que for, se ele for bem feito, ele leva isso para a vida dele. Ele desenvolve isso para a vida dele toda. A gente pensa que não, mas a segurança do trabalho você trata educação, você trata medicina, você trata saúde, você trata filosofia, você trata pedagogia, você trata psicologia, você trata tudo. E eu costumo dizer em sala de aula que um técnico, por exemplo, é uma ponte para você desenvolver algo mais ali na frente, você ser um profissional ou na área de segurança de sucesso, ou você ser um profissional de outra área de sucesso também. Porque você pode desenvolver, você pode acabar achando que aquela segurança foi o seu trampolim para uma outra área. Mas o que cabe para nós dois, e para tantos... E aí, quando o indivíduo começa, principalmente, a fazer uma desconstrução aqui, ó, naqueles paradigmas... A palavra é essa, desconstruir, exatamente. Ele começa a desenvolver um lado que ele não tinha. Para mim, a palavra, assim, desde que eu estou nessa área de filosofia, para mim, a melhor palavra que eu aprendi na minha vida se chama desconstrução. Parece papo de modernista, parece papo de gente que quer algo, mas não. Você, quando começa a ver que existem mais além do que você está acostumado a enxergar, você começa a desenvolver. E é isso que a gente tem que passar para as pessoas, a cultura prevencionista, que isso vai além da área de segurança do trabalho, isso vai para uma sociedade... É uma reinvenção, né? É uma reinvenção, né? Você se reinventa, né? Então aqui, eu estou falando aqui com vocês, o problema de conexão aí está processando o sinal do amigo Ernesto, professor, e enquanto volta a conexão aí, a gente está falando aqui sobre a resistência das pessoas, do brasileiro, né? Desculpa, Ernesto, é porque ficou processando aqui, eu fui tocando a continuidade quando processava. Quando você voltar aí, eu estou falando sozinho, porque enquanto está reconectando, não para segurar a peteca. Então a gente está falando aqui sobre teimosia da população em relação à saúde. E Ernesto está falando justamente sobre a reconstrução. Oi, diga. Não. O professor José. Ele está com um pouquinho de delay aí está chegando atrasado. Mas a gente está tocando aqui sobre essa resistência. E a Ernesto está falando justamente sobre a reconstrução, que é uma reinvenção do ser humano. A gente tem que se reinventar, se adaptar em relação aos nossos avós, nossos pais. A gente tem que quebrar resistências, né, a se adaptar. A gente tem que aprender com as crianças também, porque elas também estão com informações novas pedagógicas.
do dia a dia da escola. Meu filho me surpreende a cada dia. Então, quando a gente vem assim, é desse jeito, por quê? Porque não existe mais isso. Claro que você tem que respeitar a idade dele, a idade dela, mas tendo um contexto de revolução pedagógica, a gente já começa tendo que ficar da mesma altura dele. Se abaixar, você está olhando olhos nos olhos, não aquela coisa da hierarquia de olhar de cima para baixo. A neurolinguística pega muito por isso aí, né? Ernesto aqui sabe a empresa que a gente trabalhou junto, que a gente chegava na universidade da empresa e você via aqueles pedestais que o professor, que não era nem professor de ofício, eram ex-profissionais da área, ficavam mais altos que os alunos. E o prédio era novo. Eu comentava isso com o Ernesto, eu falei, Ernesto, isso aqui não usa mais. As faculdades americanas de Harvard, Michigan, tudo, é posição de arena. O professor fica embaixo, os alunos em cima, né? Tipo com acústica aqui. Então, são métodos assim, de a gente quebrar paradigmas, e a saúde está nesse contexto de a gente fazer diferente, né? Então, aqui, Ernesto, só para dar a última pimentada, o brasileiro, além de ser teimoso, tem aquele ditado do médico e louco, todo mundo tem um pouco. A questão também, que não vai dar tempo de falar muito, mas, gente, vamos evitar a automedicação. Vamos ter cuidado com a questão da saúde popular. Tem muita coisa popular que funciona, mas é bom. Fitoterápico não pode substituir a medicina convencional. A gente tem que respeitar ela. A OMS estava vivendo um bombardeio agora de divisão meio que ideológica, partidária, suspeita. A gente não tem prova. Mas até então é o órgão oficial. A gente tem que filtrar e respeitar. Se você não gosta dela, não concorda, não adianta se revoltar. Covid, tuberculose, chikungunya, sífilis, tuberculose, o pulso ainda pulsa, como diz os titãs. A gente tem que levar o Vini filtrando. Mas a cloroquina e a hidroxicloroquina politizaram tanto isso aí. Gente, para mim o nosso é simples. É médico e paciente. Se você vai fazer uma obra, quer consultar um engenheiro que tem um ART, o médico tem um CRM. Vamos parar de ideologizar tudo, politizar. Se o médico diz, eu tenho CRM, vou dar, você confia em mim? Tome! Não essa coisa, eu sou contra, sou a favor. Só uma pontuação na cloroquina. Eu tive uma pessoa que tomou, que eu conheci do meu, funcionou. Meu tio tomou no começo. Tomou cloroquina no começo, no meio e no fim não funcionou. Então eu tenho dois casos. Um que atendeu, juntando antibióticos, e outro que não. Isso é essencial. É paciente médico. Isso é que tem que ser. Exatamente. Mas nesse filtro aí não teve um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem envolvido? Não, exato. É que a gente tem que entregar a Deus em cima e aqui embaixo os profissionais de saúde. Ernesto, eu não sei se para você o tempo passou rápido, para mim voou, né? Eu tô com medo aqui, faltam 2 minutos para derrubar a conexão. Vamos fazer as considerações finais. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo aprendizado aí. Eu sempre gosto de olhar por esse prisma. Quem me conhece de perto sabe que eu gosto de ler livro de psicologia, filosofia. Comentei com você sobre Friedrich Nietzsche e Schopenhauer. Vejo Cortella, vejo Karnal, porque a vida tem que ser levada assim também, filosoficamente, pedagogicamente. Então, assim, eu fico feliz do fundo do coração quando a gente se encontra. Nossa amizade foi além de contratos e a gente pode hoje estar falando de filosofia, de cidadania nas nossas vivências de profissional de segurança. Agradecendo a todos aí que participaram. Vou dispor isso aqui na minha live, vou passar o link para Ernesto também, vou transformar para o YouTube, para quem quiser universalizar o contexto. E falta 1 minuto aí, desculpe o abuso. Suas considerações finais agradecer. Aí. Queria agradecer. 1 minuto, viu? Relógio, viu, Caio? Essa oportunidade foi muito bom. Deixar uma mensagem que é o seguinte: se a gente começar a olhar mais para trás e verificar o que está acontecendo, tem uma resposta para tudo. A filosofia é bom isso, porque a filosofia sempre tem, lá de trás, no século XVI, XV, já tinham respostas para o que está acontecendo hoje. É só a gente estudar e ler. A leitura muda friamente de uma pessoa de um jeito que você não tem noção. Queria agradecer a todos que participaram. Vamos marcar uma segunda live com temas pertinentes também, que passou muito rápido. E é isso, Trajano. Foi um prazer inenarrável falar com o meu mestre, meu grande amigo torcedor do Bahia. Não, rapaz. Fábio aqui já entrou aqui falando que eu sou modesto. Olha, aí já mandou para mim aqui, faltam 25 segundos. Não sou mestre não, rapaz. Eu sou mestre do aprendizado. Próxima vez, vamos continuar
botaram aqui agora que o tema é muito longo por tempo curto, o pessoal gostou. E vamos em frente. Obrigado, boa noite. Fica com Deus aí, viu, amigo? Felicidade, saúde!